um comentário importante aqui do Bruno, né? Que ele fala que foram duas definições importantes, né? O termo de referência de contrato com a banca traz provas em 2 períodos, né? As básicas pela manhã e específicas e discursivas pela tarde, né? Isso é uma aposta mais ou menos que se confirmou, né? Nós e outras pessoas que estão acompanhando o concurso já tínhamos essa previsão, né? A gente não cravava porque não havia nada em concreto, mas a gente imaginava que as provas iriam ser no mesmo dia, né? Até porque o espírito, né, do MGI ao fazer o CNU era democratizar o acesso, né? Então não dava para a gente pensar numa prova em 2 domingos consecutivos, por exemplo, né? O que implicaria que candidatos que morem fora das cidades em que haverá a prova teriam dificuldades para realizá-la, né? Então a gente sempre imaginou que realmente seriam 2 provas no mesmo dia, a de conhecimentos básicos pela manhã e a de conhecimentos específicos à tarde, né? E a questão das discursivas também, né? A gente tem a expectativa que vai acontecer e na parte da tarde, né? A gente vai ter que ver o fôlego dessa questão discursiva, porque a gente está falando de um turno de prova de 4 horas, 4 horas e meia, no máximo 5 horas, provavelmente, né? Até que ponto poderão existir muitas questões discursivas? Então, talvez haja uma questão só de tamanho grande ou 2 de tamanho pequeno, médio, né? Isso aí a gente vai ter que confirmar só no edital, né? Mas acho que é uma informação importante essa que o Bruno ressalta, né? Que além da secretaria, a gente já tem mais um encaminhamento aí relativo a essa questão da definição dos turnos de prova, né, Thiago? Perfeito. É essa conversa que a gente vinha tendo, né? O dia único já estava mais ou menos desenhado, né? Esse estilo, em razão né, da intenção em fazer o CNU, né? Uma coisa mais democrática, que todo mundo tem acesso. Então já estava mais ou menos desenhado que seria um dia único de prova, né? Então, sendo um dia único de prova, nada mais natural do que as básicas, né? As matérias básicas para todas as carreiras sejam cobradas no turno da manhã, e o turno da tarde, aí sim, vem a parte específica, né, com as provas objetivas, com as questões objetivas e discursivas, né? Provavelmente a prova da tarde vai ter uma relevância em termos de pontuação maior, né? É muito natural que isso aconteça também, né? As matérias específicas para a carreira sejam cobradas, têm um peso relevante. Por exemplo, a gente sempre cita, no nosso caso, lá no concurso de 2006, a gente teve 50 questões de saúde e segurança com peso 3. Se a gente comparar com raciocínio lógico, foram 5 questões de peso 1. Então, aí a gente sente a diferença, né, de peso, de relevância entre as matérias, e por que a gente sempre orienta, né, as pessoas que nos procuram a fazer aquelas matérias que a gente acha que vai ser a mais relevante. Vamos focar energia, vamos focar tempo em aprender, em dominar as matérias que terão um peso mais relevante dentro do seu concurso. Não adianta a gente ser o asa ali no raciocínio lógico e estar ali brigando por 5 pontos, por exemplo, né? Enquanto outra matéria pode representar 50. Então, é só um exemplo que a gente cita que ocorreu no passado. Mas, conforme a gente vinha falando, esse dia único em 2 turnos era algo mais ou menos esperado. Isso, é bastante importante essa questão que o Thiago trouxe, na questão dos pesos, né? Quando a gente vê uma prova de manhã e outra à tarde, a tendência é imaginar que seriam com pesos equivalentes, mas não esperem isso, né? Isso até pode acontecer, a gente não sabe o que vai estar no edital, mas não me surpreenderia de ter um conhecimento específico com peso 2, com peso 3, né? Peso 4, nada disso me espantaria, né? Até para privilegiar as pessoas que têm o conhecimento específico que interessa ao cargo. Então, um hipotético peso 1 de manhã e peso 4 à tarde não me causaria, assim, uma surpresa absurda, né? Acho que não vai chegar nesse nível, mas peso 1, peso 2, por exemplo, acho que é bastante provável que aconteça, né? E também nós temos que ver o que vai acontecer com a questão discursiva, né? Qual vai ser o peso dela no cômputo geral da nota do concurso, né? São detalhes que a gente vai verificar aí quando o edital sair. Outro ponto importante também a destacar é aquelas velhas dicas que a gente sempre dá para concurseiro, né? Aqueles dias que antecedem a prova. Esperem, por exemplo, que em um domingo vocês vão ter 9 horas aí de estresse absurdo, fazendo prova de manhã e de tarde, né? De português, a direito do trabalho, passando por ST, passando por raciocínio lógico, né? Então, é uma prova fisicamente e mentalmente bastante desgastante, né? Então, é importante pensar em como é que vai ser
a sua preparação no dia anterior, na semana anterior. Nós aqui do Imersão AFT faremos, né, aquele aulão de véspera no dia anterior, justamente para dar um ritmo adequado, né, aquela preparação adequada para o final da preparação, né? Então, é bom se dosar naquela reta final para você, eventualmente, não ter um resultado bom no concurso por alguma falha, até mesmo de ordem física, de você estar lá saturado no dia e não conseguir render, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, assim, de ter essa preparação focada para chegar no auge, né, no dia que realmente for designada a prova, né? Tem que estar treinado, né, Cristiano? A gente sempre orienta, quando sair o edital, você vai ter mais ou menos ideia. Puxa, eu tenho X minutos por questão. Então, você tem que estar mais ou menos treinado para resolver esse tipo de situação. E também, a gente sempre salienta nas questões discursivas, a pessoa treinar e escrever, né? Hoje em dia, a gente digita muito, está sempre teclando, mas você escrever 2 textos de 20 linhas, às vezes a pessoa não está acostumada, né? Pode se embananar, a letra fica feia, o examinador não vai entender o que você está escrevendo. Então, é muito importante treinar a escrita, né? Treinar, escrever 20, 30 linhas sobre determinado assunto, que é mais ou menos assim que a discursiva deve ser cobrada. Isso, acho que antes de dar uma saudação para o Eduardo, que chegou aqui à nossa live, né, é importante essa questão, né, de você realmente treinar o manuscrito. A qualidade da sua escrita, em termos até estéticos mesmo, de facilitar a compreensão do leitor, isso influencia, né, o íntimo do examinador. Então, o cara vê um negócio garranchado, né, a tendência dele é levar sempre a tua nota para um patamar inferior ao que seria o mais justo, né? Então, você organizar o seu pensamento de maneira clara, né? Escrever bem. Então, na hora de você se preparar, na hora de você pensar em escrever pareceres técnicos e tal, enfim, pense em fazer isso sempre manuscrito. Esqueça de digitar, né? Tudo que você fizer dentro da sua preparação, sempre faça de maneira manuscrita, porque é essa a nossa realidade lá no dia da prova, né? Então, vamos ter que voltar alguns anos aí no passado, né? E voltar à era aí de escrever manualmente.